Olá, olá, boa noite, queridos estudantes. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira noite do SESU for Action, Seminários de Pós-Graduação. Hoje uma noite ainda mais especial, não que as outras noites não tenham sido especiais, mas essa tem um gostinho diferente. Isso porque nós traremos aqui soluções para o mercado, para fechar com chave de ouro. Fazendo uma retrospectiva, na primeira noite, nós abordamos o empreendedorismo universitário. Falamos sobre competências empreendedoras daqueles sujeitos que não necessariamente querem abrir o seu próprio negócio, mas que possuem competências, conhecimentos, habilidades e atitudes para atuarem em suas funções, sejam elas quais forem. Na nossa segunda noite, falamos sobre girassóis. Lembram? Falamos com o professor Fábio do Vale a respeito de saber, de crer, de sermos no mercado de trabalho, da importância do networking para a nossa construção de carreira. E hoje, falando sobre a construção de tudo isso, esta competência empreendedora, este conhecimento de carreira, da nossa carreira, das nossas competências, do conhecimento que a gente tem do mercado à nossa volta, a gente fala sobre as soluções que nós, enquanto pessoas, sujeitos competentes, podemos proporcionar para o mercado. Fizemos uma divisão. São 3 salas: a sala de educação, a sala de negócios e a sala multidisciplinar, que você, maravilhosamente bem, escolheu. E claro que eu não estou sozinho. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial para mim, enquanto pessoa e também enquanto profissional. É a nossa querida professora Márcia Souza, head de graduação da EAD Unicesumar. Boa noite, professora. Olá, Vitor, tudo bem, pessoal? Um prazer estar com vocês nessa noite, cheia de vontade de ouvir um pouco sobre esses projetos que serão apresentados aqui hoje e debater com você. Então, é muito importante para mim que você também faça as contribuições, me ajude, inclusive, a debater e trazer bons insights para essa turma que vai ter os seus trabalhos debatidos nesta noite. Vitor, eu sou da área do marketing, então vou tentar olhar aí com um pouquinho de carinho para esse olhar de mercado, esse processo de empreender, desses trabalhos que a gente vai debater, mas sou também da área social, gosto muito de olhar, do olhar da pesquisa sobre esses projetos, e eu acho que a gente tem coisa bem interessante nessa noite para contribuir com quem está pensando aí em empreender em áreas diversas, já que essa nossa sala é multidisciplinar. E professora, além de tudo, você também orienta trabalhos de Learning by Doing. Para quem está chegando agora, para quem ainda é acadêmico das disciplinas da especialização da EAD Unicesumar e está esperando chegar na disciplina de Learning by Doing, o que a gente já pode pensar, como a gente pode se preparar para realizar a disciplina de Learning by Doing? Bom, primeiro que, enquanto orientadora, é um presente receber cada escrito que a gente tem dos nossos estudantes. O que a gente pode esperar? Tem um dos nossos estudantes dessa noite que disse o seguinte, é o Rivanildo, lá no trabalho dele, ele disse assim, a minha inquietação, e aí ele discorre na solução da inquietação dele. O processo de um Learn by Do bem escrito é um processo de mão na massa, né? Que você vai olhar para a oportunidade, para aquela inquietação que você tem, e você vai ser um proponente de solução. Então, para mim, enquanto orientador, é um presente, porque cada trabalho que eu leio, cada intervenção que eu consigo fazer com o estudante, é uma intervenção olhando que ali existe uma oportunidade de solucionar um problema e que aquele estudante está dedicando tempo, está analisando o contexto, está apresentando uma solução que é viável do ponto de vista dele, que aquilo faz sentido. Então, acho que para você que está esperando aí o seu momento de começar o seu Learning by Doing, se eu fosse, né, estudante de pós-graduação, inclusive o Vitor disse que é para que eu
me matriculei nas próximas turmas, estou bem inquieta para isso também, mas antes tem que terminar uma graduação que eu comecei, enquanto isso não acontecer, não dá, né? Muitos projetos ao mesmo tempo, olha ali, sendo dedurada que são 2 graduações. Mas, enfim, eu acho que venha para essa disciplina, ou venha para esse momento especial da sua pós-graduação, entendendo que você é capaz de ser o protagonista de uma solução. E eu entendo que quando a gente se coloca nesse papel de protagonista, de quem vem para poder solucionar mesmo um problema que está enxergando, a gente tem um amor, é como se fosse um filho que a gente está desenhando. Filho a gente não desenha, né? Mas como um filho que a gente está criando, está educando, está promovendo na vida. Então, esses projetos que a gente vai debater hoje, eu olhei e falei, nossa, como faz sentido para cada um deles fazer uma intervenção positiva nessa área? Como faz sentido empreender? E nas palestras dessa semana, a gente tem discutido, tem ouvido muito quem é esse empreendedor, que muitas vezes você acha que é só aquele empresário que está fundando um negócio novo e que não existe. Não, as soluções, às vezes, elas são existentes já e que a gente vai aplicar num contexto em que ela não foi aplicada ainda e gera uma solução, um resultado brilhante. Então, estou aqui, cheia de vontade de debater esses projetos e também contribuir contigo para que você se apaixone pelo Learning by Doing, que de fato é um projeto brilhante. É isso aí. Preparações, espero que estejam aí na mente de vocês para quando vocês chegarem até a disciplina de Learning by Doing. Certamente há inquietações, há problemas no nosso cotidiano, mas como eu já disse na nossa primeira noite, problemas, todo mundo ou quase todo mundo, mas a maioria das pessoas são capazes de apontar. O que as empresas buscam são pessoas que apontem estes problemas, mas que também tragam as soluções. Seja você um colaborador, um empregado, um funcionário, seja você o dono, fundador de uma organização. Traga as soluções, resolva os problemas. É bem provável que amanhã vão surgir outros, mas que você também tenha competência para resolvê-los no cotidiano e faça isso de uma forma leve e com a competência que você garantiu com os seus estudos e com a sua experiência do dia a dia. Olha, Vitor, isso que você falou para mim faz tanto sentido, porque é mais ou menos assim, o que foi que eu vim buscar numa pós-graduação? Qual é a minha expectativa? Porque a gente não para estudar se a gente não tem um objetivo. Então, e até para você que de repente está aí na empresa e que recebeu um incentivo da empresa para estudar, escolheu aí uma pós e não sabe direito ainda o que vai fazer com ela depois, mas entendeu que é importante a educação continuada, dentro da sua empresa deve ter um propósito, né? Tentar olhar, e tem um exercício que eu gosto muito de dizer para os colegas, né? Ainda essa semana eu falei com 2 colegas que estavam escrevendo um projeto, eu falei, olha, faz o seguinte, sai de dentro da empresa e olha do outro lado da rua. Vai lá do outro lado da rua e tenta olhar, imaginar o que é que aquele que está do lado de fora está enxergando na sua empresa. A partir daí, podem surgir novos insights, né? E isso acontece muitas vezes dentro da própria empresa, que a gente precisa sair da nossa área e sentar lá na área do outro, para entender como é que o outro enxerga a nossa área e quais soluções a gente pode gerar também a partir desse olhar externo, né? Então, são exercícios que a gente vai fazendo na vida e vai aprendendo um pouquinho. Perfeito. Então, bora começar a conhecer estas soluções que nós separamos. Olha, são milhares de soluções, porque são milhares de alunos, milhares de Learning by Doings. Mas fizemos um exercício aqui dentro de casa, com a nossa equipe de professores mediadores, e selecionamos alguns. Aqui para a nossa sala multidisciplinar, foram 5. Quais critérios nós utilizamos? Nós selecionamos os trabalhos que foram entregues mais recentemente, até porque estava mais fresco na memória dos professores que orientaram estes trabalhos, cuja relevância se fez notória, principalmente para o momento em que estamos vivendo. Então, por isso, eles foram selecionados e serão os representantes de tantos outros Learnings by Doing que temos aqui na nossa pós-graduação da EAD, da Unicesumar. E estou curioso, tenho certeza que vocês também estão curiosos para conhecer estes trabalhos e a gente vai conhecê-los a partir de agora. Para começar,
eu quero chamar e trazer aqui à tela o nosso professor mediador, Tiago, que será o nosso porta-voz do primeiro trabalho que vamos apresentar. Esse trabalho é da área multidisciplinar e vai fazer todo sentido para a gente compreender por que esse trabalho se torna relevante. Eu vou projetar o trabalho aqui na tela, enquanto o Tiago fala comigo. Eu não estou vendo o Tiago aqui na tela, mas eu vou projetar o trabalho assim mesmo. Bom, estamos aqui então na sala multidisciplinar, no nosso SESU for Action, solução para o mercado. Cadê o Tiago? Olha só, algum problema aconteceu com a webcam dele. Está chegando aqui. Olá, Tiago. Para mim está aparecendo aqui. A gente aqui não consegue te ver. Para mim está aparecendo. Mas a gente te ouve, então vamos deixar que você faça as honras e apresente esse trabalho para a gente. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, professor Vitor. Boa noite, professora Márcia. Boa noite a você, aluno que está nos prestigiando essa noite. Meu nome é Tiago, sou professor do Cluster de Tecnologia, Negócios e Inovação e Criatividade. Venho hoje apresentar o trabalho do aluno Rodrigo, que concluiu a pós-graduação em MBA em Marketing, Criatividade e Inovação. Ele possui como proposta introduzir um chatbot para automatizar os processos de captação e permanência em uma premissa 100% digital. Ou seja, pessoal, é utilizar linguagem natural, linguagem que nós indivíduos utilizamos para introduzir esse chatbot na educação. E para isso, ele utilizou o Framework Design Sprint. Professor, o senhor pode passar por gentileza o slide? Bom, pessoal, para introduzir, para falar um pouquinho como surgiu essa ideia, antes de falar sobre o framework, o aluno, primeiramente, ele pensou em um contexto atual. Ou seja, primeiramente, entendemos que a pandemia se faz presente em todos os campos da sociedade. Consequentemente, atingiu diversos setores, como a educação, empresas e assim por diante. Além disso, como meio de sanar algumas dificuldades presentes na sociedade, foi necessário o uso de tecnologias. Tecnologias essas que já se fazem presente, mas nesse momento é muito importante que elas sejam utilizadas de maneira adequada. Então, para isso, o aluno pensou em introduzir um chatbot. O que seria o chatbot? O chat, como seu próprio nome diz, é um chat que nós, indivíduos, utilizamos para realizar comunicação. Mas e o bot? De onde que surgiu isso? O bot, ele é um robô, ou seja, é utilizado uma inteligência artificial por meio de machine learning e assim por diante, para que seja interpretado a linguagem natural de nós, pessoas. Ou seja, nós, como pessoas, utilizamos o chat, escrevemos nossas dúvidas e aquele chatbot que é introduzido em um ambiente virtual do aluno é interpretado por meio dessa linguagem de programação com questões pré-programadas que traduzem, de fato, questões dinâmicas rápidas para aquele usuário que pretende. Ainda mais hoje, que temos usuários dinâmicos, temos estudantes que buscam autonomia. Então, por isso, o aluno ele desenvolveu esse framework. E, de uma maneira muito rápida, ele produziu 5 elementos, que seriam entender, divergir, decidir, prototipar e validar. Ou seja, temos ali, primeiramente, que com o chatbot não é necessário um atendimento presencial. Infelizmente, devido à pandemia, os alunos não têm mais esse contato físico com a instituição. Por isso que se fez necessário o uso de tecnologias, para que esses alunos consigam ter esse atendimento de uma maneira interativa e dinâmica. Mas imagine você, que tem uma empresa que teria que contratar diversas pessoas para responder o chat. Isso tudo é sanado por meio de um chatbot, que possui atendimento padrões, respostas padrões, atendimento 24 horas, sem encargos trabalhistas, encargos pessoais, e além disso, fica conectado todos os dias da semana. Já passando para a próxima questão, temos ali a questão da divergir, atendimento virtual, linguagem natural,
temos ali que decidir, né, qual seria a linguagem, o machine learning, ou seja, o aprendizado por meio de máquina. A máquina aprende com o que foi proposto para ela. Temos também a parte de prototipar, ou seja, temos que modelar aquele chatbot para aquisição do nosso produto. Treinamos aquele chatbot com questões pré-programadas e, posteriormente, realizamos simulações com aquele chatbot. E, por fim, validar, ou seja, temos que validar o nosso produto, validar o chatbot, tendo pontos negativos, que seria o atendimento, autonomia, redução, e pontos negativos, que seriam a linguagem natural. Nos pontos negativos, por que nós falamos de atendimento? Imagine lá, você possui várias pessoas atendendo ao mesmo tempo, mas aquele seu aluno, aquele seu cliente, ele necessita de uma resposta rápida. E o chatbot ele produz exatamente isso, uma resposta rápida e padronizada, e, consequentemente, reduz recursos financeiros para a empresa, para a instituição em nível superior. Temos também autonomia dos candidatos no processo, ou seja, os candidatos eles têm total autonomia de fazer várias perguntas e, consequentemente, essas respostas acabam sendo dinâmicas, ou seja, o candidato encaminhou a pergunta, logo em seguida ele tem a sua resposta. E, consequentemente, né, a economia, ou seja, aqueles setores de marketing que produzem ação, temos ali setores de call center, há uma redução de pessoal nesse sentido, pois essa ferramenta acaba sendo automatizada para que haja ainda mais uma automação e, consequentemente, uma tecnologia empregada para a instituição para que valide isso com o seu usuário, que seriam os seus estudantes, que vão ter um retorno muito mais interativo. Já como ponto negativo, entendemos que toda linguagem ela deve ser treinada, porque o chatbot ele precisa entender a nossa linguagem natural, a nossa linguagem como indivíduos, para produzir uma resposta dinâmica. Porém, como qualquer outra ferramenta, exige um treinamento, e esse treinamento é rápido, porque essas questões são programadas na própria ferramenta. Então, quando você se utiliza a tecnologia de uma forma correta, em especial a utilização do chatbot na sua ferramenta, na sua instituição de nível superior, você tem muitos ganhos, e entre eles, né, é o fato de gerar recursos financeiros e uma interação que, neste período de pandemia, ela acaba sendo limitada. Professor, muito obrigado. Eu espero que os estudantes tenham entendido, mas estou à disposição para dúvidas. Perfeito. Professora Márcia, professor Tiago, o que vocês acham desta solução para a problemática que foi apresentada? E antes de responderem, nessa problemática, já com essa solução, vocês conseguem se lembrar de exemplos de marcas, de empresas que atuam com chatbots quando vocês vão conversar via WhatsApp e já recebem aquelas mensagens automáticas? Já, enquanto vocês ouviam a apresentação, passou pela cabeça de vocês algumas empresas? Com certeza. Me lembrei, inclusive, de uma telefônica com que eu tive uma experiência que foi até interessante. Mas acho que existem formas de chatbot bem bacana hoje, né, no mercado. E as empresas, além de estarem investindo, né, e aí a gente está falando desse ambiente de pandemia, que, conforme a gente viu, acelera um pouco o processo, mas é uma experiência que já vem sendo pensada, né, há mais tempo, e acho que nesse momento o que se evidencia é a praticidade, mas, em especial, uma garantia de uma boa experiência para o cliente, porque essa de telefonia que eu ia citar aqui, ela ainda tem um processo bem interessante, que você vai citando o que você quer saber e ela vai descendo para você, só que descendo com as respostas para você, né? Só que eu já vivi experiência também, e aí eu não vou falar mais direcionado sobre qual tipo de empresa que é, mas já vivi experiências de que a gente faz a pergunta e essa tecnologia não está pronta para nos dar a resposta ainda, né? E aí a minha experiência, ela acaba sendo uma experiência ruim. Então, eu entendo que esse cuidado desenvolvido aí, para quem leu o trabalho completo do Rodrigo, vê muito
para mim tem duas características fortes do projeto, que é essa de olhar muito a experiência do cliente, que também está vivendo um momento muito online, né? Então precisa desse espaço, dessa resposta mais rápida ali, mas vi também a forma com que o projeto foi desenhado. Esse framework que ele escolheu é um framework que traz da possibilidade de uma tomada de decisão, mas de uma operação muito rápida, né? Ele coloca lá no trabalho que, em formato de sprint, o trabalho foi desenvolvido pelos grupos e a cada 5 dias ele tinha respostas, implementações práticas sendo colocadas no ar aí para que o cliente fosse beneficiado já dessas melhorias. Então, entendo que aqui a gente tem uma percepção dele em relação à necessidade do desenvolvimento, mas uma percepção muito fina sobre a ferramenta e o modelo de implementação dentro da empresa, que foi bem rápido e prático também. Entendo que ele conhece da ferramenta, entendo que ele conhece da empresa e do como ele vai fazer a instalação disso, a preparação e a implementação. E principalmente entendendo que o cliente não pode esperar, por isso a linguagem precisa ser fácil, precisa ser uma língua que o cliente vai conseguir compreender, ainda que a gente saiba que, por mais rápida que seja, é uma linguagem um pouco robotizada. Quando a gente fala em chatbot, o texto que você vai receber, você consegue programar, mas pelas experiências que a gente tem de diversas marcas, você consegue, ao inserir a sua frase, quando o robô entende, ele te dá a resposta. Quando ele não entende, você fica esperando e ele para de te responder até que você insira alguma informação que ele compreenda novamente e te responda. E aí são desafios que a gente tem para poder melhorar ainda esse sistema de chatbot. Eu vou fazer propaganda aqui da Apple, eu não sei até que ponto a Siri é um exemplo de chatbot que a gente pode colocar, porque não é um chat, né? Ela dialoga com você. Mas é de uma inteligência, porque você pode perguntar qualquer coisa para ela. Então, as empresas, quando começam a desenvolver e ofertar para o cliente uma oportunidade de interação mais prática, mais rápida, e aí, olhando os chatbots que existem, o exercício é um exercício muito forte de compreender a expectativa do cliente, qual é o ponto de dor daquele cliente, para poder ir trazendo as respostas e fazendo os encaminhamentos, sem que esse cliente perca muito tempo também, porque a lógica é resposta rápida e prática, né? E agora eu tenho uma surpresa, tanto para vocês quanto para quem está nos assistindo. É um depoimento que eu fiquei feliz em receber e acredito que todos nós ficaremos contentes em ouvir. Eu vou compartilhar a tela conosco para que a gente possa assistir e ouvir junto. Vamos lá.
Pessoal, vocês não estão com som. Aqui para nós estamos com retorno. Que bom que vocês se manifestaram aqui no chat para a gente saber que vocês estão sem som. Eu verifiquei aqui, o áudio está saindo, está reproduzindo aqui para a gente e o meu retorno está vindo. Eu vou tentar novamente, mas caso não dê, vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês o link desse vídeo para que vocês possam assistir, ainda que não seja agora, que eu quero que vocês prestem atenção aqui na nossa conversa, mas para que vocês possam assistir em um momento posterior. É um depoimento que eu fiquei bastante contente em receber, do Rodrigo, ele enquanto aluno, e ele também tem um perfil profissional muito importante, é uma pessoa bastante importante enquanto profissional, e tê-lo enquanto nosso aluno foi bom, foi maravilhoso, porque ele pôde experimentar o universo EAD e ouvir os elogios que vocês não estavam ouvindo, mas que ele estava tecendo aqui ao nosso universo, engrandece aquilo que a gente faz, nos envaidece e nos deixa contentes em continuar desenvolvendo a nossa atividade. Eu vou compartilhar com vocês, então, o link aqui no chat. Enquanto isso, a gente dá continuidade à apresentação. No finalzinho da nossa fala, eu tento compartilhar com vocês novamente aqui. Caso não saia o som de novo, pelo menos vocês já têm o link para poder assistir depois. Tá ok? Combinado, né? Combinado. Então vamos lá. O Tiagão continua na apresentação. Tem mais um trabalho aqui para ele atuar. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Feito. Vamos conhecer então o nosso segundo trabalho, esse que é do cluster de teologia. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos dar continuidade às apresentações. Agora nós vamos falar sobre o trabalho, Ensinar a Bíblia Brincando, projeto para cativar meninos das periferias. O trabalho ele foi conduzido pelo aluno Rivanildo Graciano Pereira, que concluiu a pós-graduação em Estudos Bíblicos no Antigo Testamento. A proposta dele é exatamente promover um campeonato de pipas que envolve tanto a comunidade como também crianças e adolescentes da periferia. E para isso, ele utilizou o framework Canvas. Professor, por gentileza. Bom, pessoal, assim como antes, quero contextualizar um pouquinho a história do aluno e também como que ele chegou a essa proposta. O aluno, ele reside no estado de São Paulo e, especificamente, em uma cidade chamada de Osasco. E para isso, ele, diante da sua realidade, ele conseguiu notar que crianças e adolescentes daquela região conviviam com algumas situações ilícitas, ou seja, eles tanto eram aliciados para o tráfico de drogas ou mesmo para drogas ilícitas, para o uso de drogas ilícitas. E isso acontecia nas praças da sua cidade. E diante da sua atividade sacerdotal e também diante dessa realidade que infelizmente acaba ocasionando todo o Brasil, ele conseguiu identificar uma ação social que, após a pandemia, poderia ser implementada de modo que essas crianças e adolescentes elas possam seguir caminhos virtuosos, caminhos corretos diante da sociedade. Para isso, ele pensou em um campeonato de pipa com viés bíblico. Ou seja, pessoal, nesse campeonato de pipa, as crianças, além de soltarem pipas, elas terão um viés bíblico, estudos bíblicos. Para esse campeonato, então, ele introduziu duas vertentes. Na primeira vertente, ele entende ser necessário o apoio da comunidade, ou seja, policiais militares, bombeiros, acadêmicos de graduação daquela região, ou mesmo catequizandos daquela área. Ele entende que aqueles catequizandos eles podem ter uma interação com aqueles crianças e adolescentes de modo a transmitir virtudes, palavras bíblicas ou mesmo coisas da vida, no sentido que possam trazer eles para o caminho correto. E uma segunda vertente seria, de fato, a aplicação do campeonato de pipa. E para que isso aconteça, ele entende que a comunidade é fundamental,
não somente para introduzir a interação com essas crianças e adolescentes, mas também para promover subsídios que possam auxiliar na sua construção de pipa, como é o caso de jornais, porque entende que é muito importante também ter esse viés ecológico, ou seja, utilizar materiais recicláveis, tintas, né, para produzir pinturas, linhas, barbantes e assim por diante. Com o auxílio da comunidade subsidiando esses utensílios, as crianças irão desenvolver as suas pipas. Mas antes, será necessário realizar algumas outras atividades, antes que esse campeonato de fato inicie, como é o caso de falas bíblicas para essas crianças, de modo que haja uma interação delas, não somente com o estudo religioso, mas também com palavras sobre a vida, palavras que irão colocá-las de uma maneira correta na vida. Após isso, né, inicia-se o campeonato de pipa para essas crianças, que, é claro, vai possuir algumas regras, algumas metas, para que elas tenham maior interação e também elas consigam introduzir esse viés bíblico. Uma dessas regras é que cada pipa deve introduzir uma frase, uma palavra ou mesmo um desenho bíblico, mostrando que eles de fato estão interagindo com essa realidade. Outras questões também temos o fato de pipa maior, pipa menor, pipa mais elaborada, pipa criativa e assim por diante. Esse projeto é destinado não somente para as crianças e adolescentes, mas para todo o público. Ou seja, o objetivo é se pegar todos esses indivíduos e colocá-los no caminho correto. Para que isso aconteça, essas crianças e adolescentes eles devem ser direcionados em uma exatidão onde eles entendam de fato que aqueles caminhos que, infelizmente, hoje se encontram frequentes na praça daquela localidade, mas também em todo o Brasil, são caminhos tortuosos, que, infelizmente, acabam levando essas crianças ao lado obscuro da sociedade. E, por isso, o aluno ele busca introduzir o framework Canvas com esses diversos itens explicando cada atividade, ou seja, temos ali as parcerias, as atividades que foram relatadas anteriormente, que vão desde a construção da pipa, como as atividades para que essas pipas, de fato, sejam revisadas, sejam colocadas como classificadas como melhor, primeiro, segundo e terceiro lugar, relacionamento, interação dessas crianças com a comunidade, perfis de pessoas que elas consigam entender de fato qual é o perfil adequado delas na sociedade, e os recursos utilizados, custos, benefícios que todo esse projeto irá gerar para todos esses indivíduos. Além de, é claro, a comunidade ter uma maior interação demonstrando afetividade por essas crianças e por esses adolescentes. E chegando numa avaliação final, qual é o benefício de utilizar, de fazer, de produzir um projeto desse na prática, pós-pandemia? O principal benefício não é apenas ter um viés bíblico, introduzir palavras bíblicas, mas também trazer essas crianças, jovens, mais próximo da comunidade, de forma que a comunidade interaja de uma forma consciente com eles, mostrando o caminho correto. Professor, muito obrigado, espero que tenham gostado do trabalho e fico à disposição para as dúvidas. Professor Tiago, eu gostei tanto do trabalho quanto da sua explicação. Eu sei que essa não é a sua área de formação, não é a sua área de estudo, mas nem pareceu. Foi excelente a sua forma de falar e parabéns pela leveza com que o trabalho foi apresentado. E que trabalho, professora Márcia, você que está aí a meio passo da sua colação de grau, da sua nova colação de grau, do seu mais novo curso, porque essa mulher estuda, pessoal, vocês nem imaginam o quanto, crianças em situação de vulnerabilidade e a religião como forma de abraçá-las e tentar afastá-las dessa situação. É bonito. Achei riquíssimo você utilizando o termo vulnerabilidade, Vitor Biazon. Estou aprendendo. Tiago, você foi muito fiel àquilo que o padre Rivaldo escreveu no projeto dele. Para vocês terem a ideia de como a coisa é rica aqui, se a gente tivesse uma assistente social escrevendo este mesmo projeto, ela teria milhões de oportunidades também para embasar esse trabalho, essa ação social, relacionado ao Plano Nacional de Assistência Social, aos projetos de intervenção que são feitos.
pela assistência social. Se a gente tivesse a Política Nacional sobre Drogas trabalhando essa temática, nós teríamos novamente uma cartela de oportunidades de apresentação de soluções para esse caso. Mas o padre, ele tinha uma inquietação que era própria da religião, era própria da atuação dele enquanto sacerdote naquela comunidade. Então, ele se ateve a observar as parcerias que faziam sentido para ele, as parcerias que existiam na comunidade, que estavam acessíveis na comunidade, para trabalhar, então, a inquietação dele, para trazer solução. E veja, novamente, se a gente estivesse falando da assistência social desenvolvendo esse trabalho, a gente está falando de um projeto que é chamado, né, ou de uma ação que é desenvolvida a partir de fortalecimento de vínculos da comunidade. Aqui o padre desenvolveu o fortalecimento de vínculos, mas trabalhando aquilo que é próprio da religião, que é relacionado à prática da catequese, à prática da interação religiosa do grupo, utilizando artifícios que são próprios da religião para isso. Ah, Márcia, mas isso está certo ou isso está errado? Isso está correto. Está correto porque dentro do propósito que ele tinha de solução, ele estava fortalecendo os laços da comunidade religiosa. Então, não houve ali, nessa escrita, ainda que uma assistente social lesse, não houve nenhum tipo de recusa a atuar com a comunidade de uma maneira geral. Mas ele se ateve à prática, que é uma prática específica da religião católica, né? Vai ali trabalhar a catequese, desenvolve as suas ações voltadas para o ensino da religioso. Então, Tiago, parabéns pela sua apresentação, porque, de fato, talvez se a professora Maria Cristina Cunha, que é a coordenadora do Serviço Social aqui da instituição, tivesse apresentado, se a Suzy Keila tivesse apresentado, existe uma tendência nossa na linguagem de puxar isso para dentro da assistência. E você se ateve à religião, e aí, parabéns mesmo, porque eu acho que o padre Rivaldo se sentiu privilegiado aí pela sua apresentação do trabalho dele. Aqui tem algumas coisas que são bem importantes, que é a forma que foi construído esse trabalho, ele é faseada. Então, é um projeto de longo prazo, diferente daquilo que o Rodrigo apresentou, falando ali da experiência e da utilização de chatbot. Aqui o padre utilizou uma ferramenta que mostra um ciclo maior de um projeto ser desenvolvido. Então, para quem está aí empreendendo e buscando soluções para os problemas, a ferramenta, ela vai se amoldando de acordo com aquilo que a gente apresenta como necessidade também temporal. Então, é importante, acho que a gente traz aqui uma lição que é muito maior do que a proposta em si, mas essa percepção da temporalidade de desenvolvimento desse projeto. É bonito, é muito rico, e eu quero também parabenizar a professora Angélica, que está aqui no chat com a gente. Ela que é a nossa estrela do cluster de teologia. Sempre que temos alguma necessidade de questionamento, é a ela que a gente recorre, e além de muita sabedoria, ela é de uma delicadeza, de uma gentileza com todo mundo, que é um primor de pessoa e está aqui acompanhando a gente. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você também desenvolve com todos os nossos alunos do cluster de teologia, e também com os nossos alunos com algum tipo de necessidades especiais, que você também os recebe e os trata com todo o carinho possível do mundo. Muito obrigado. Me permita uma correção, Vitor. Rivanildo, e não Rivaldo, como eu disse. Sim, tudo bem, você está lembrando do jogador de futebol. Com certeza, porque eu era muito criança nessa época aí desse Rivaldo, tá? Não me lembro dele enquanto adulto. Tiago, eu vou pedir licença para ti só um pouquinho, que agora a gente vai trocar um pouquinho de lugar com a professora Liana, mas depois você volta para a gente comentar mais alguns trabalhos, tá bem? Beleza, professor, fica à disposição. Obrigado. Agora, a gente dando continuidade aos trabalhos multidisciplinares, eu vou trazer aqui a tela a professora Liana. Hoje à tarde, eu dei um puxão de orelha virtual nela, porque ela postou nas redes sociais uma comida
tão apetitosa, e aí a gente fica vendo aquilo só nas redes sociais e não consegue experimentar, não é mesmo? Foi sacanagem aquilo, mas tudo bem, quando isso tudo passar, a gente vai poder estar juntos e a gente pode fazer um grande banquete. Boa noite, Liana, tudo bem? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, professora Márcia, boa noite, todo mundo que está assistindo a gente. É verdade, a gente tem que fazer um café da manhã, banquete, quando voltar no presencial. Eliana, você tem uma atuação bastante extensa, bastante longa aqui conosco na pós-graduação, atende alguns clusters e hoje vai representá-los, é isso? Isso mesmo, professor. Estou aqui à disposição. Vamos apresentar os alunos do Learning, dos clusters aí de design, né? E tem o da gastronomia também. E esse primeiro trabalho que você traz, a nossa terceira apresentação, tem tudo a ver com o momento que a gente está passando agora, certo? Certo. Então vamos esse conhecê-lo. primeiro, isso, ressignificar o lar, um reflexo da pandemia. Da aluna Érica, tá? Então, ela é uma aluna da pós-graduação em projetos de interiores. E qual é a proposta dela? Né? Ela utilizou a ferramenta ágil Kaizen para desenvolver uma melhoria no ambiente, tanto profissional dela como arquiteta, né, dos clientes dela ou de outros profissionais aí da área da arquitetura, do design de interiores. Então, a proposta dela é unir o útil ao agradável, né, digamos assim. Ela vai, com essa proposta, oferecer serviços online, né, para esses clientes de uma forma melhorada. Claro que hoje a gente sabe que isso já acontece, né, muitos profissionais já aplicam o ambiente online para fazer reuniões, para conhecer clientes, mas são utilizados, eram antes da pandemia utilizados mais para propostas mais simplificadas, né? Não era um trabalho completo, um trabalho ali aprofundado. E aí ela uniu, né, então, essa ferramenta que já era utilizada dessas reuniões e projetos online com os clientes à pandemia, né? Então, vamos aproveitar que estamos todos em casa e vamos trabalhar de fato em casa, né? Então, tanto ela quanto o profissional, quanto o cliente, né, que está lá em casa. Então, a proposta dela é melhorar esse aspecto das reuniões online com os clientes, fazendo briefings, entregando o projeto completo, planta, né, planta baixa das residências, projetos 3D e tudo mais, e melhorar também a qualidade de vida dos clientes que estão tendo que passar mais tempo dentro de casa, né, transformar a casa realmente em um lar. E ela, isso o projetinho dela, ela utilizou então essa ferramenta Kaizen, né, onde ela tem esse problema melhorado, digamos assim. Ela apresentou ali o problema, casas desconfortáveis, inadequadas, principalmente para trabalhar em casa, né, o home office. Então, a gente vê aí na pandemia uma crescente busca pela melhoria do home office, né, casas que nem tinham antes espaço para trazer o home office para casa, para ter ali um ambiente específico para isso, mas que estão sendo readequadas para você poder ter um maior conforto, né, no momento de trabalho. Você está tendo que juntar o teu esposo trabalhando em casa, crianças estudando em casa, isso dificulta bastante, né? Então, com essa ação tomada, ela melhora o trabalho online do arquiteto com o cliente e também a vida do cliente dentro de casa, trabalhando dentro de casa e tendo que ficar o tempo todo dentro de casa. É isso. Então, ela, após a aplicação do método, né, ali ela fala que ela consegue captar clientes do mundo inteiro, não só do Brasil ou regionais, né, por estar online e não ter a necessidade do presencial. A questão dos gastos com deslocamento, que também pode ser reduzido,
E aí também reduzindo as visitas, né, que o arquiteto teria que fazer ao local, visitas presenciais, no caso, e aí reduz também o custo para o próprio cliente do projeto final, né? É uma proposta bem bacana, onde ela apresenta aí, então, essa ideia de fazer todo o projeto arquitetônico para o cliente ou de design de interiores 100% online. Particularmente, gente. muito obrigado. Muito obrigada. Super obrigado pela apresentação, Liana. Particularmente, adorei essa ideia, adorei o trabalho. Eu tenho um apreço grande pelo curso de design de interiores, pela área de design de interiores. Trabalhei alguns anos na graduação, trabalho alguns anos na graduação do curso, e aí, aqui na pós-graduação, eu olho com bastante carinho para esses materiais. E vivendo esse momento de pandemia, é claro que a gente iria pensar em soluções como essa, de atender o cliente no online e elaborar as propostas de projetos também no online. Com tanta tecnologia que nós temos, até mesmo de leitura, as câmeras hoje em dia conseguem fazer leituras e medir os ambientes, fazer a leitura do ambiente com tanta facilidade, por que não, então, desenvolver projetos sem necessariamente estar na casa ou no espaço desse cliente, prezando pela saúde tanto do profissional quanto do cliente. Foi uma ideia que eu não diria que foi uma ideia ousada, porque ela precisou acontecer para que os profissionais de todas as áreas e também de design de interiores continuassem a desempenhar suas funções. Então, foi sim uma ressignificação, uma reinvenção, para que ela pudesse continuar trabalhando e todos nós pudéssemos continuar trabalhando. Mas alguma coisa precisava acontecer, alguma solução precisou ser dada. E essa foi a solução encontrada pela nossa estudante. Vitor, Érica está aqui com a gente. Érica e Márcia Maio, que é a orientadora, professora dela também. Érica, tem algumas coisas no seu trabalho que, de fato, mostram o quanto essa leitura desse momento é uma leitura importante para todos os profissionais. Quando a gente fala de ambiente, de lar, de casa, a gente está tocando em algo muito sensível, como, de fato, a sua profissão mostra, né? Você já tem, a arquitetura já toca algo que é muito sensível, porque é um ambiente particular, é o da soleira da casa, da porta para dentro, é o ambiente de trabalho bem programado, e a profissão do arquiteto requer uma sensibilidade muito grande para perceber. E nesse momento, acho que tem 2 pontos aqui que eu anotei, que no momento da pandemia, a gente está olhando muito essa questão da oportunidade de melhoria no espaço, mas a gente está olhando também muito o emocional e a saúde dessas pessoas que estão em casa. E o ambiente em que se atua é um ambiente que necessariamente não pode permitir que essa pessoa corra o risco de que aquela monotonia ou aquele espaço que é sempre o mesmo, leve ele para um problema emocional mais agravado. Então, a gente tem uma oportunidade, sim, como o Vitor disse, que refrescou e que trouxe para esse momento uma oportunidade que já, de repente, já existia, porque tem tecnologia que apoia, mas a forma de apresentar, a forma de intervir com esse ambiente, neste momento, ele ganha uma relevância diferente. E aí, tem uma outra coisa que eu acho que mexe muito essa oportunidade que você traz, que é a oportunidade do acesso às pessoas aos serviços de um arquiteto. Porque, a menos que eu esteja muito enganada, mas a grande parcela da população ainda não tem acesso a esse profissional, seja pelas condições socioeconômicas ou mesmo por escolha, né? Mas se eu tiver que escolher entre de repente, eu mesmo ir lá num projetista e pedir, porque projetista é uma coisa, arquiteto é outra, né? Mas
esse é um profissional que é um profissional ainda tido como um profissional requintado, né, do requinte. E aí a maioria da população não tem acesso. Então, quando a gente vem para um momento de pandemia que a maioria da população está em casa, olhar para isso como uma oportunidade de gerar qualidade, e aí, de repente, gerar, inclusive, o acesso a essa massa maior de pessoas e reduzir, de repente, o custo para esse acesso, gera aí uma oportunidade de ficar no mercado, se consolidar no mercado e oferecer essas soluções de forma mais prática para as pessoas, né? Então, estou bem agradecida pelo seu trabalho. Essa questão da gente ressignificar os nossos espaços é muito atual e é necessário. E eu desejo muito sucesso, tá bem? Na implementação dessa sua proposta, muito sucesso mesmo. Quem aqui não ficou em casa um bom tempo olhando para o seu próprio espaço e não quis mudar alguma coisa? Quem aqui não comprou várias coisas, vários móveis, umas almofadas novas para tentar sair daquela mesmice? Então, sim, o lar da gente foi ressignificado, virou escritório, virou mesa de trabalho, a mesa da cozinha virou mesa de trabalho, a cadeira que a gente almoçava e jantava passou a ser a cadeira que a gente almoçava e jantava e passava o dia todo trabalhando. Então, sim, foi necessário que a gente mudasse algumas coisas para que também aquela cadeira tivesse um significado diferente, aquele ambiente tivesse um significado diferente, até para que a gente separasse a casa escritório da casa lar. Então, faz todo sentido essa ressignificação. A Érica aqui, olha, no chat, que a ideia é mesmo, por meios digitais, possibilitar levar informações para mais pessoas, independente das condições. Parabéns, Érica. Um prazer ter você aqui, ouvindo a gente, debatendo o seu trabalho também. Fiquei muito contente. Eu só fico triste que cada vez que eu coloco a mensagem na tela, eu tampo a Liana. Daqui a pouco ela briga comigo. Vamos para a próxima também. A professora Liana vai trazer a apresentação do nosso próximo trabalho. Vamos lá. Então, a educação alimentar e ambiental no processo de construção de horta e escola. Esse projeto ele foi desenvolvido na área da educação, no cluster da educação, mas por ser voltado para a área alimentar e ambiental, a gente, né, optou por colocar aqui nesse cluster e trazer para vocês essa ideia que é muito bacana. Então, a aluna Vanilda, da pós em Educação Infantil e anos iniciais de ensino fundamental, ela implementou um projeto escolar voltado para o cultivo de hortaliças na escola, fazendo, então, com que esses alunos eles possam ter um maior contato com o solo, com as plantas, né? E possam adotar também hábitos mais saudáveis de vida. O que ela identificou, né? Qual foi a problemática que ela identificou para trazer essa proposta? Os alunos, as crianças, né, uma escola infantil, eles estão muito hoje assim em contato com o digital apenas, né, muito distantes do mundo real, digamos assim, e eles assim muito contato também com comida industrializada, né? Não se alimentam bem, comem qualquer coisa aí mais industrializada. Então, ela uniu a questão alimentar com a educação ambiental, né? Para que eles conheçam o meio em que eles vivem, para que eles tenham esse contato com a terra, com as plantas, para que eles mesmos, com as próprias mãozinhas, plantem, né, as sementes, vejam germinar, vejam a vida ali nascendo, daí depois vai plantar essa sementinha que germinou no solo, e se alimentar daquilo que eles mesmos plantaram, né? Isso é uma ideia Até para muito que eles legal. saibam até para que eles saibam que a alface não nasce na gôndola do mercado, não é? Isso. E também para trazer, né, esses novos sabores, apresentar para eles esses novos sabores, porque a gente sabe que em casa, para os pais, muitas vezes é muito difícil fazer a criança comer, né, uma comida mais saudável, porque é lógico que a bolachinha do pacote é mais gostosa, né? O doce, Certamente. o açúcar. Então, ela uniu essa questão ambiental, os alunos terem esse conhecimento do meio ambiente, com a proposta de se alimentar mais saudável aí na merenda escolar, na própria merenda da escola. Agora sim.
Ela usou também, então, a ferramenta, pode deixar, ela usou a ferramenta Ágil Kaizen, né? Foi o framework utilizado por ela, para apresentar esse problema e melhorar, né? Apresentar a solução para essa melhora na qualidade de vida e alimentar do aluno, para que ele tenha o contato com a natureza e aprenda na prática, né, sobre o meio ambiente. Então, ela apresentou para as crianças, né, esse contato com esse hábito de vida saudável, com a terra, com o solo, construiu essa horta, né, ela realmente construiu, tem fotos bem bonitinhas lá no projeto dela. Ela realizou, então, com as crianças, o plantio dessas mudas, tá? E a colheita, né, para a merenda escolar. Então, os alunos, eles se tornaram mais interessados, mais sensíveis em relação ao meio ambiente, gostaram dessa proposta de mudança do hábito alimentar, porque eles passaram a se alimentar melhor com vontade de comer, né, frutas, verduras e legumes. A gente sabe que crianças, a gente tem um pouco de dificuldade com isso, né, e eles gostaram dessa proposta e foi bem aceita pelas crianças. É uma coisa que dá até para fazer em casa, né? Molecadinha que não tá afim de comer. É verdade, eu ia chegar aí. Pode comentar. Eu posso comentar? Não, a minha experiência com as plantinhas, ela não é uma experiência muito boa, gente. Porque, inclusive, chega quase a ser um trauma, não, sabe? Não tem muita ligação. Até aquelas leguminosas eu consigo deixar prejudicadinho, tá? Mas, qual é o problema, né? Que, na realidade, eu não sei se é um problema, mas acho que eu tenho que ficar até agradecida. Jorge, que é o meu digníssimo, tem uma mão que até mato, que ele planta, fica bonito, vistoso e dá flor. Então, e eu tenho 3 filhos, né? E as crianças lá em casa têm uma possibilidade linda de contato com a natureza, porque Jorge tem uma participação em uma horta comunitária, lá do bairro onde a gente mora. E ele vai todas as tardes, inclusive hoje deve ter ido também, para a horta comunitária, e volta e meia a criançada embarca com ele para poder fazer essa experiência. Mas aqui no trabalho, fora essa minha experiência pessoal, que eu sei que de fato vale a pena, né? Porque, inclusive, pensando aí na questão da saúde e do bem-estar, mas tem uma coisa aqui no trabalho da Vanilda que eu achei assim, bem interessante, que ela fez uma prática, que é uma prática que a gente está acostumado a escutar um pouco mais, como que eu posso utilizar o termo? Elitizado, né? A gente só pensa em atividade maker com criança utilizando ferramentas que são mais sofisticadas. O que ela criou ali é uma atividade maker raiz. Vou utilizar esse termo, né? Tem o maker Nutella e esse é o maker raiz, em que a criança colocou a mão na massa e, de fato, conseguiu desenvolver uma atividade que fazia muito sentido. E para quem vê as fotos, também entende que ela atribuiu características ou analisou a característica da própria realidade da criança, né? Então, por que ela pensou numa atividade que levasse a estimular uma alimentação saudável? Ela não coloca de forma tão clara isso no trabalho, mas as fotos demonstram que ela está falando de uma comunidade que é uma comunidade mais carente. Então, ela faz uma leitura sobre a possibilidade que aquela criança tem e a oportunidade de oferecer, de fato, qualidade de vida e de alimentação que influencia diretamente na aprendizagem da criança. Então, é um olhar muito maduro que a Vanilda tem sobre o público que ela está atendendo, e é um olhar muito importante sobre a comunidade na qual ela atua versus a oportunidade daquela comunidade. Então, novamente aqui, olhando o problema da comunidade, o problema do público que ela atende, aplicando e apresentando uma solução para esse problema. É muito mão na massa, é muita realidade sendo vivenciada nesse projeto também. Então, parabéns para a Vanilda, parabéns para a orientadora, e sucesso aí para que muitas outras hortas surjam. E hashtag fica a dica, que essa é a finalidade do Learning by Doing. Identificar um problema e apresentar uma solução. Então,
Estão todos de parabéns. Agora a gente vai para o nosso último trabalho, é isso? Vamos conhecer, então, mais uma vez, a Liana. Vamos falar de vinhos? Agora já são 8h30, a gente já está quase podendo... Já pode. Está quase podendo experimentar. Vamos conhecer, então, o que a Thalise trouxe como proposta. O clube de assinatura, então, para vegetarianos amantes de vinhos. Foi a proposta da Thalise, que é aluna da pós em gestão estratégica em negócios gastronômicos. O que ela apresentou como proposta, como solução para um problema que ela identificou na área dela? Criar mais praticidade, então, para vegetarianos amantes de vinhos, a partir de um clube de assinatura mensal, onde ele vai receber em casa, né, uma caixinha ali com uma receita vegetariana, os produtos, os ingredientes para o preparo dessa receita, e uma garrafa de vinho exclusivamente, então, selecionada para essa harmonização. Se quiser colocar o slide, professor, ela identificou na área de trabalho dela, porque ela trabalha em uma vinícola, gente, olha que delícia, lá na Serra Catarinense. Ela identificou que muitos clientes que chegam lá, que são vegetarianos, não sabem, não conseguem, ou têm muita dificuldade em harmonizar vinhos com pratos vegetarianos. Então, ela teve essa ideia a partir dessa problemática, né? Ela identificou e resolveu aplicar essa proposta, então, para esse nicho, tá? É um nicho muito diferenciado, né? Eles, geralmente, quem é vegetariano gosta daqueles pratos mais gourmets também, então ela tem uma proposta muito bacana de enviar essas receitas, esses ingredientes mensalmente para os clientes para todo o Brasil, né? Então, divulgando ali os produtores locais da região dela. Então, qual que é a proposta? Ela utilizou o Canvas para desenvolver essa proposta, onde ela colocou ali todos aqueles itens ali, né, parceiros, atividades, recursos, desenvolveu essa ideia dela. Qual que é a ideia, então? Buscar pequenos produtores orgânicos, artesanais, pequenos empórios de produtos locais, vinícolas locais, regionais, né, e fornecedores ali da região para poder enviar para o Brasil inteiro e para que o Brasil inteiro conheça os produtos da região onde ela mora. Isso é muito bacana, porque a gente ouve muito falar assim, a gente até tem, né, por aí alguns projetos assim, algumas ideias assim na internet que a gente vê de clubes de assinaturas, mas é produto mineiro, é produto, né, coisas assim da Serra Catarinense, ou produtos vegetarianos com vinhos, a gente ainda não viu, né? É uma ideia inovadora até, a gente pode dizer assim. Então, ela buscou desenvolver essa proposta a partir disso, a partir dessa dificuldade que ela identificou com os clientes dela lá na vinícola. Isso é puro empreendedorismo. Puro. Eu gostei tanto desse, e que bom que esse é o último, né? Assim, já fiquei pensando aqui, vou para casa tomar de vinho, né? Olha só, a Thalise, ela está alinhadinha com uma crescente de mercado, gente, alinhadíssima. Vegetarianos, veganos são um público que precisam ser analisados de uma forma muito especial, por todos os produtos, todos. E aqui, quando a gente olha vinho, e eu, como o Vitor disse, eu gosto de vinho, não é que eu entenda muito, mas eu gosto. A primeira impressão que eu tive quando eu comecei a ler a proposta foi assim, meu Deus, que dificuldade deve ser para quem é vegetariano e para quem é vegano fazer pequenas combinações para que o vinho, de fato, tenha ali as suas notas, olha só, tentando falar, hein? Tenha as suas notas destacadas, né? E aí, comecei assim, automaticamente a gente começa a pensar nos produtos vegetarianos, e assim, para mim é quase instintivo já pensar em coisas nos verdes, né? Não, mas o verde, será que combina com o vinho? Aí logo em seguida me veio na memória, não, gente, calma aí. Mas eu tô falando de vegetariano, então leite pode. Então queijo pode. Já melhorou um pouquinho. Mas não pode um salame, né? Não pode uma carne, não pode, dependendo do molho como é feito, não pode também. E não é que não pode, é uma escolha. Eu acho que a grande sacada
aqui da Thaís, é o respeito à escolha deste público. Esse público escolheu, mas esse público não abriu mão das delícias da vida e das delícias que um vinho bom pode proporcionar, né? Então, olhar para esse público como disse o Vitor, empreendedor, porque, de fato, isso está em alta, né? Um ponto de atenção aqui, está em alta, e tentar desenvolver uma percepção sobre o que é que tem de gosto desse público. Para quem é da gastronomia, como é o caso da Thalise, muitas vezes a gente pensa, isso é intuitivo, mas não. Os profissionais da gastronomia, eles também escolhem áreas específicas para trabalhar, assim como ela não escolheu trabalhar com quem é vegetariano, ela escolheu trabalhar com vinho, ela só está olhando para um público aqui que é diferenciado e que também pode se transformar num nicho de mercado atendido por produtos locais, olha a sacada, por produtos locais, que vai ter, então, as suas atribuições, seu valor agregado do produto, olhando para esse público específico. Então, parabéns, morri de vontade de ir para a Serra Catarinense, conhecer as vinícolas, e aí, quem sabe, também provar as suas propostas aí de vinhos com produtos vegetarianos. Gente, só água na boca e vontade, mas foram muitas delícias mesmo, fora o vinho, fora a salada, ó, salada com vegetariano, deu certo, né? As coisas foram se encaixando aqui nesse finalzinho de apresentação. Mas eu quero, antes de agradecer a participação de vocês, eu quero parabenizar os nossos estudantes, tanto estes 5, palmas para eles, tanto estes 5 que nós apresentamos aqui, como todos aqueles outros que foram aqui representados, mas que identificaram um problema, perceberam, tiveram uma dor, uma inquietação e propuseram uma solução, seja com o método Kaizen, seja com uma framework, mas enfim, eles tiveram que construir uma linha de raciocínio, tiveram que construir a argumentação suficientemente boa para resolver uma problemática. E não é nada mais do que a gente espera de um estudante de especialização, de um estudante em nível de pós-graduação, que ele venha... Pois essa sua fala é brilhante, porque a gente passa a vida dizendo assim para as pessoas, olha, você tem que assistir, você precisa aprender história para você, né? O professor que é o professor de história já sabe, né? Nesse momento aqui, é assim, por que eu tenho que desenvolver um bom projeto, um bom learning by doing? Por que eu tenho que desenvolver? Por você, não é pelo professor que vai avaliar. É uma oportunidade para você. Então, se tem ainda alguma dúvida em relação à importância dessa proposta, não faça de proforma. Eu acho que o grande segredo não há proforma aqui nessa entrega do Learn by Doing. É para você, é para o seu portfólio profissional, em especial para o seu portfólio profissional. Aproveita a oportunidade. Se você for inteligente o suficiente para apresentar uma boa solução para o mercado, faça isso que a professora Márcia disse. Pegue essa solução, coloque embaixo do braço, e se você não for usá-la, venda. Bata ali na porta de algum gestor e ofereça essa solução. Ofereça isso enquanto consultoria. Tem tantas oportunidades. Se você descobriu, ou se você teve esse problema, quem não pode ter? Quantas outras empresas do mesmo segmento, de repente, não tenham, não passem por esse mesmo problema? Você descobriu a solução, ou uma das soluções. Venda. Aproveite este momento, aproveite esta epifania que surgiu e lucre com ela. Afinal de contas, a gente busca esse aperfeiçoamento para poder crescer na nossa carreira. A pós-graduação é uma especificação, é um afunilamento do nosso conteúdo. A gente escolhe a área que a gente quer estudar e se aprofundar. Utilize isso a seu favor e não, repetindo as palavras da professora, como proforma. É para que você realmente garanta o aprendizado e leve isso para a sua vida. A gente, infelizmente, poderíamos ficar horas aqui, mas infelizmente vamos chegando ao fim.
tanto da nossa noite, da nossa apresentação das soluções para o mercado, quanto do nosso CESU for Action, seminários de pós-graduação. Esse foi o primeiro de 2001, aliás, de 2021. 2001 foi longe, hein? Mas podem ter certeza que esse foi apenas o primeiro. Muitas coisas ainda vão acontecer nesse nosso 2021. Aqui a gente tem uma equipe cheia de criatividade e muitas outras ideias, muitos outros eventos, muitas outras soluções ainda passarão por aqui nas nossas telinhas da EAD, do Universo EAD da Unicesumar. Quero agradecer a participação da professora Márcia, que está aqui na instituição até agora, deixando aquele Jorge, deixando aquelas 3 crianças, jantando salada, mas é um prazer poder ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Fiquei apaixonada pela proposta do Learn by Do e como orientadora, e esse momento aqui para mim é para brilhantar mesmo, para valorizar aquele trabalho que é feito, tempo dedicado pelos estudantes. Então, fico à disposição. Obrigada, Liana, obrigada, Thiago, obrigada, Vitor. Gratidão aos professores que estão aqui também no chat, comentando o nosso bate-papo. Agradecer também a professora Liana, que cozinha deliciosamente bem e que também tem um excelente trabalho com os nossos alunos de learning, com os nossos alunos das matrizes antigas, com quem ainda faz TCC, existe ainda uma herança de lá de trás e ela carrega com todo carinho esse legado. Muito obrigado por estar aqui essa noite dividindo esse momento com a gente. Obrigada, professor. Obrigada eu. E agradecer também... Difícil escolher um trabalho aqui para fazer com todo mundo, mas a gente teve que escolher alguns. Mas, assim, os alunos estão sendo sensacionais. Muitas ideias bacanas. E é interessante para eles mesmos, como vocês falaram, para que eles apliquem isso no trabalho deles, no mercado de trabalho, para que eles empreendam, né, para eles, o trabalho. A ideia é justamente essa. E também agradecer ao Thiagão, que é um super parceiro, cara da área de TI. Sabe aquele cara de TI que quando a coisa não dá certo, você só traz ele perto e daí tudo funciona? Esse é o cara. Sempre que a gente precisa de algo, ele rapidamente nos ajuda e até entende do cluster de teologia. Muito obrigado pelas suas apresentações. Obrigado, professor. Obrigado, professores, pelo espaço, né? Quero parabenizar todos os alunos por serem empreendedores, mas, de uma certa forma, o que eles produziram é exatamente o que o mercado de hoje exige. Exige colaboradores, alunos e estudantes que saibam visualizar as dificuldades e apresentar soluções inovadoras. Muito obrigado, pessoal, e aguardem os próximos capítulos. Exatamente. Fiquem por aí, porque certamente muitas outras coisas boas virão por aqui. Boa noite a todos, continuem se cuidando e estudando também. Não deixem de fazer com carinho as suas atividades, de assistir aos seus vídeos, de usar as suas máscaras, porque a gente quer ter saúde suficiente para acordar no dia de amanhã. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.